Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Nogueira, eu faço parte da residência pedagógica do Garcia de Lima e hoje eu vou tentar ajudar vocês é, ajudando vocês nas questões aqui do PET 7, nas semanas 1 e 2, com um gabarito comentado. E como tema dessas duas primeiras semanas, temos ciclo biogeoquímicos, mas também fazemos sempre um pezinho ali em anatomia vegetal, ecologia. Então vamos começar com a questão 1 agora. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguim precisa de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. Como visto no texto, a mudança né, climática, né, o aumento da temperatura global, ele não vai interferir no ciclo da água, né? Então, ele não vai impedir que uma água, ele não vai alterar o ciclo de ela evaporar ou não, tudo mais. Mas sim, ela acelera ou retarda o processo do ciclo da água. Então, sim, ele vai, né, no caso, se eu não me engano, a neve não derrete a tempo. Ou seja, ele está fazendo alterações que estão impedindo, né, que estão retardando a mudança de estado de sólido para líquido da água. Então, sim, a afirmativa 1 ela está correta. Com isso, a gente já pode cancelar, né, a gente pode ver que as alternativas B ela está errada, porque a 1 está certa. E a alternativa D também, ela também está errada, porque a afirmativa 1 ela também ela está correta, né? Na afirmativa 2, o aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas da região de clima polar. Exatamente, né? Assim como o texto cita com os pinguins, nós também temos outros exemplos, como o urso polar, que necessita de um terreno agradável para caça. Então, se você faz qualquer tipo de alteração no terreno da caça, o urso polar ele não contém essa facilidade para caça, então ele pode morrer de fome. É bom para presa, né? Mas na cadeia trófica todo mundo precisa se alimentar. Então, sim, né? A afirmativa 2 também está correta. Com isso, a gente também pode colocar a alternativa A como errada. E, na terceira afirmativa, a existência de água em estado sólido constitui um fator crucial para a manutenção de vida em alguns biomas. Exatamente, assim como foi citado, e assim como eu comentei anteriormente com é, o urso polar, o gelo ele se faz extremamente necessário para alguns biomas, mas não só necessário, mas assim, ele necessita estar presente em alguns momentos ou ausente em outros. É por isso que alterar a temperatura nesses biomas é extremamente perigoso para essas espécies, porque você está fazendo uma alteração da ecologia local. Então, a afirmativa 3 ela também está correta, ou seja, a alternativa E é a correta nessa questão. Na questão 2, a dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como uma erupção vulcânica que, por exemplo, provoca um aumento temporário do carbono da Terra. O sequestro, absorção do carbono da atmosfera, o CO2, é feito principalmente pelos seres clorofilados, que no processo de fotossíntese sintetizam a molécula de glicose, C6H12O6. Para manter armazenado por longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável. Alternativa A, controlar as atividades vulcânicas. É praticamente impossível a gente controlar uma atividade vulcânica. Não dá para colocar um tampão no vulcão e impedir que ele solte
esse carbono. Já existiu algumas tentativas, né, de fazer uma filtração desse carbono em cima de uma atividade vulcânica, mas é praticamente impossível, né? Não é à toa que a gente sempre fica com medo aí de, nossa, tal vulcão voltou a ficar ativado, não sei o quê. Então, a letra A, ela tá incorreta, não tem como a gente fazer isso. Uma possível alternativa que poderia gerar dúvida na mente de vocês seria a letra B, que é transformar florestas em zonas agrícolas. Por isso, eu trouxe duas imagens, vou até alterar aqui a minha câmera. Duas imagens, uma é uma monocultura de soja e a outra é uma Mata Atlântica, uma imagem da Mata Atlântica. Há duas formas da gente fazer sequestro de carbono, né, que as plantas fazem sequestro de carbono. Uma delas é por meio da fotossíntese, sequestrando esse carbono da atmosfera e anexando ela dentro da molécula de glicose, que ela vai usar para alimentação, que todas as plantas fazem isso, né? Inclusive na zona agrícola, essas plantas também fazem fotossíntese. Só que o que eu gostaria de mostrar para vocês é a dimensão disso. Olha a imagem da esquerda. Qual vocês acham, e olha a imagem da direita, quais vocês acham que está fazendo maior fotossíntese? Olha a biodiversidade, o tamanho e porte das árvores que estão na imagem da direita, né, que é na zona da Mata Atlântica. Não tem como comparar. Não só isso, mas como no plantio de soja, né, nas monoculturas, nas zonas agrícolas, a terra fica desprotegida muito, na maior parte do tempo, sem ter nada plantado, porque se você planta soja, você tem que colher eventualmente. E depois que você colhe, você não planta nada, porque a terra tem que dar uma recuperada. Então, uma zona agrícola não só tem pouca fotossíntese, é menor fotossíntese do que uma mata atlântica, como uma parte do tempo não tem nada plantado lá. Então, é uma área inteira que não está realizando fotossíntese, não está realizando o processo de sequestro de carbono. Então é por isso que a alternativa B ela é uma alternativa falsa. Instalar hortas em grande parte das residências. Embora isso seja legal, né, plantar horta na grande parte das residências, mais para alimentação pessoal mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. O número de sequestro de carbono que uma horta em cada residência vai gerar é um número extremamente irrisório comparado a uma floresta, uma mata atlântica, uma floresta amazônica. Então, não, a C está incorreta. Impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. É essa a alternativa correta. A gente vai impedir que toda essa floresta, né, ela pare de fazer o sequestro de carbono, mas não somente isso, estimular o reflorestamento. Por quê? À medida que uma árvore cresce, uma planta cresce, ela faz esse sequestro natural de carbono, não só na fotossíntese, mas porque ela necessita de carbono para fazer a sua composição, que as suas moléculas utilizam carbono, né? As suas células utilizam carbono, então é assim que a gente vai ter uma questão lá para frente, eu vou colocar uma imagem para vocês, mas quando uma árvore ela está crescendo, ela não só faz um sequestro gigantesco pela fotossíntese, mas é porque ela necessita do carbono para colocar na sua estrutura, na sua celulose, em toda a sua parte lá. Então, a letra D é a letra correta. Na questão 3, deixa eu até movimentar minha câmera aqui. Na questão 3, a ureia é importante fonte nutricional na agricultura e na pecuária, sendo usada como fertilizante no solo e como alimento para vários animais que também produzem e excretam ureia. Nomeie e defina as duas principais etapas de decomposição da ureia no solo. Indique dois tipos de substâncias orgânicas nitrogenadas sintetizadas pelos vegetais a partir dos nutrientes gerados pela decomposição da ureia. Essa imagem, ela é uma imagem que eu tirei do próprio PET de vocês, porque a resposta está nela, que é a amonificação e a nitrificação. Principalmente porque a ureia, quando ela é decomposta, ela gera amônia, e não só amônia, ela também gera nitrato. Nitrato ou nitrito, se eu não estou me enganado. Eu já vou dar uma conferida rapidinho, só para não falar errado. É isso, é nitrato mesmo. E
Nossa, tá até com o nome aqui em cima. Ele acaba gerando nitrato. E tanto a amônia como o nitrato, né? No caso, o processo de amonificação é o ato de gerar amônia, né? Todo o processo que para juntar as moléculas de nitrogênio e de hidrogênio de forma a formar amônia. E tanto a amônia quanto o nitrato, eles são extremamente utilizados como fertilizantes também, porque é uma forma do solo e é uma forma da planta adquirir nitrogênio também, fazer esse sequestro de nitrogênio do solo, ou, né, e das bactérias elas fazem esse sequestro para o solo da atmosfera. E através da nitrificação é a retirada do hidrogênio e e colocar no lugar do hidrogênio o oxigênio, que vai ser realizado pelas bactérias nitrificantes também. Aqui eu coloquei uma possível resposta, mas seria bom que vocês colocassem com a palavra de vocês, que no caso é a amonificação e a nitrificação na letra A. E dentre das respostas disponíveis para a letra B, a gente tem 3 tipos de substâncias que elas são nitrogenadas e são sintetizadas pelos vegetais, que são a proteína, aminoácido e ácido nucleico. Se você escolher qualquer uma dessas duas opções, duas opções dessas 3, a resposta ela vai estar correta também. Então, para a questão 4, que é uma questão da UFSCar Estadual de São Paulo, de 2009. A prática de queima de palha de cana-de-açúcar para facilitar a colheita deve ser extinta do estado de São Paulo, por causar danos ao meio ambiente. Esses danos estão diretamente relacionados com: letra A, o aumento de compostos nitrogenados no solo, como amônia e nitrato. Como a gente comentou anteriormente, né, a amônia e o nitrato eles vão ser mais relacionados com a decomposição da ureia e o sequestro do nitrogênio pelo ambiente realizado por aquelas bactérias e não pela queima, né, uma queima da palha da cana-de-açúcar. Então, a letra A está errada. A letra B, a redução na evaporação da água do solo. É exatamente o contrário, né? Você aumenta a temperatura local, então você aumenta a evaporação da água do solo. Após uma queimada, o solo ele fica completamente seco e arenoso, porque você evaporou toda a água daquela região. Então, a letra B também está errada. O aumento da matéria orgânica na superfície do solo provocado pela queima da matéria vegetal. Acho que também exatamente o contrário, mas assim, na verdade é uma dualidade, né? Mas assim, gente, eu me enganei na hora de fazer o comentário, mas na verdade, só para esclarecer, na letra C, eu só tinha me enganado, mas ele fala que aumenta a matéria orgânica na superfície do solo. É exatamente o contrário, ele diminui a matéria orgânica na superfície do solo, provocado pela queima, né? Então ele não somente diminui a matéria orgânica, como ele afeta gravemente a fertilidade do solo também, essa queima. Então também está errado. A redução da erosão na área provocado pelo acúmulo de cinzas na superfície. Isso aqui é uma vossoroca que ocorreu por causa, né, da erosão, porque você tira toda aquela matéria orgânica da superfície. Então a chuva ela afeta diretamente, quando ela cai, ela afeta diretamente o solo, provocando essas aberturas, porque ela vai limpando a terra, sabe? Ela vai levando a terra, provocando erosão. Então, e quando você queima e fica cinzas no chão, na verdade a cinza ela não pode ser considerada a cobertura vegetal, porque o vento leva a cinza embora, uma chuva mesmo já dilui a cinza, então não pode ser considerado uma cobertura vegetal. É por isso que ele não vai reduzir, ele só vai aumentar a erosão na área. E no caso da alternativa I, o aumento da concentração de gases tóxicos na atmosfera provocado pela combustão da matéria orgânica. A combustão da matéria orgânica vai soltar, né, principalmente aqueles gases que estão extremamente relacionados com
o agravamento do efeito estufa, que são gases tóxicos extremamente problemáticos. No caso, que é o, o dióxido de carbono, então eles realmente são um problema, gerados pela queimada, fazendo um paralelo com o nosso Brasil atual. Tanto o Pantanal quanto as Amazônias sofreram disso por muito tempo, né? Então, a resposta certa é a alternativa E. Para agora a alternativa, a questão 5, a questão da PUC de 2001, as nações do mundo têm discutido a possibilidade de os países ricos e poluidores pagarem impostos aos países em desenvolvimento que mantiverem e ou plantarem florestas. Essa seria uma maneira de amenizar a contribuição dos países poluidores para o efeito estufa, fenômeno responsável pelo aquecimento da Terra, pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento responsável por esse efeito. O elemento ao qual o texto acima se refere faz parte do ciclo. Então, como eu disse anteriormente, é o CO2 o dióxido de carbono, ele aumenta consideravelmente. O carbono, né, ele é um gás extremamente poluidor e ele agrava muito o efeito estufa. E como eu disse anteriormente, né, igual está descrito aqui, eu vou ler junto com vocês. Em fase de crescimento, as árvores são verdadeiros aspiradores de CO2 da atmosfera. Uma árvore sozinha é capaz de absorver 180 kg da substância ao longo do seu crescimento. Porque ele necessita, né? O tronco da árvore é 80% composto de carbono. Portanto, não é de se admirar que elas suguem por hectare cerca de 150 toneladas de CO2 por ano. É por isso que as árvores elas são extremamente importantes para o sequestro de carbono. Trazendo até um paralelo para vocês que querem fazer Enem eventualmente, um paralelo para a questão de geopolítica, é que hoje com algumas toda aquela situação na ONU, né, que nós temos vários conselhos sobre meio ambiente, hoje nós temos os tais dos créditos de carbono. Então, o crédito de carbono é basicamente uma unidade que te permite emitir quantidade de carbono por ano. E nós temos vendas, já virou um comércio de carbono, porque os países que poluem bastante, igual os Estados Unidos, Japão, que são os países mais industriais e poluem muito com carbono na atmosfera, eles compram esse crédito, né, a possibilidade de emitir carbono na atmosfera de países que não poluem tanto, talvez por não serem tão industriais, países em desenvolvimento, países emergentes. Então, existe todo esse comércio, né, desses países. Então, né, como a gente comentou já algumas vezes, acho que vocês já devem estar craque nisso aí, o carbono é a resposta correta da questão 5. Para a questão 6 agora, uma questão da Unicamp, Estadual de São Paulo, 2004. A cidade ideal seria aquela que cada habitante pudesse dispor pelo menos de 12 metros quadrados de área verde, dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. Curitiba supera essa meta com cerca de 55 metros quadrados por habitante. A política ambiental da prefeitura dessa cidade prioriza a construção de parques, bosques e praças, que, além de proporcionar áreas de lazer, desempenham funções como amenizar o clima, melhorar a qualidade do ar e equilibrar o ciclo hídrico, minimizando a ocorrência de enchentes. Letra A. Explique como as plantas das áreas verdes participam do ciclo hídrico, indicando as estruturas vegetais envolvidas nesse processo e funções por elas exercidas, que essa é a questão que eu comentei, que tem um pouco de anatomia vegetal. Letra B. Qual seria o destino da água da chuva não utilizada pelas plantas no ciclo hídrico? Então, vamos lá. Então, vou até mudar a minha câmerazinha aqui. Como as plantas das áreas verdes podem participar do ciclo hídrico? No ciclo hídrico, as plantas elas funcionam mais na questão de, depois da chuva, as plantas elas retiram do solo essa água, utilizam essa água para suas funções de vida e depois fazem a transpiração dessa água. Então, vamos começar agora indicando quais estruturas vegetais que estão envolvidas. Inicialmente, nós temos... Opa, até foi uma imagem a mais ali.
né, na raiz, em absorver do solo. Por onde que acontece? Pela zona pilífera, pelos pelos absorventes que a raiz tem. São esses pelos absorventes que fazem retirada de sais minerais do solo, de água, que ela vai reutilizar, no caso, pela própria fotossíntese. Então, depois você tem o xilema, que vai fazer exatamente o ato de pegar a água e esses sais minerais, né, a seiva bruta da planta, e vai levar ela em volta da planta inteira, né? Então, o xilema ele vai ser responsável por pegar essa água, pegar essa seiva bruta e levar ela para as folhas, levar ela para a copa da árvore, para a copa dos arbustos e tudo mais. E então, depois dessa sequência, né? Então, zona pilífera, xilema, nós temos os estômatos, que são estruturas celulares que ficam nas folhas, nas extremidades das folhas, e esses estômatos eles estão mais relacionados com a respiração, né, as trocas gasosas da planta. Né? Então, quando você tem a abertura, né, você tem o inchamento das células guardas, que são essas células que ficam ao lado da abertura aí dos estômatos. Você tem não só a troca gasosa, né, você tem a respiração da planta, mas você tem também a liberação de água por transpiração. Então é dessa forma que a água ela vai sair da planta e retornar como para a atmosfera na sua forma gasosa. E para a letra B, qual seria o destino da chuva não utilizada? A chuva, né? Então isso aí é também uma imagem do próprio PET de vocês, que a água que ela não foi utilizada pelas plantas, elas são infiltradas, né, no solo, elas se infiltram no solo e chegam até os lençóis freáticos, né, os lençóis d'água, né, que são aqueles que é comumente chamado de rios sobre a terra. Tem bastante gente que coloca os nomes diferentes aí. Então essa água infiltra nos lençóis freáticos e desemboca nos oceanos, nos lagos, nos rios. Então a resposta para essa questão ela está nessa imagem. Até porque também evidencia a transpiração das árvores, das plantas, né? Que vai ali, acho que no número 4 ali, ó, para as nuvens. E então coloquei uma possível resposta. Seria bom que vocês colocassem com a palavra de vocês, né? Mas letra A. As plantas participam do ciclo hídrico principalmente pela obtenção da água pela chuva e posteriormente transpirando essa mesma água. As plantas absorvem a água do solo a partir dos pelos absorventes presentes nas raízes. A água chega nas folhas por meio do xilema, que transporta toda a seiva bruta e posteriormente perdem água por meio da transpiração que ocorre pelos estômatos. E letra B. A água da chuva não aproveitada pelas plantas se infiltra no solo, chegando aos lençóis freáticos, que fluiriam para rios, lagos e oceanos, o que a gente falou anteriormente. Então, gente, agradeço bastante vocês que ouviram. Para qualquer dúvida, conversem com a professora Ana Paula. E esperem também que também haverão gabaritos comentados para as semanas 3 e 4 do PET 7. Ok? Gente, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado.